Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 4, em que iremos fazer exercícios sobre movimento e repouso. Então, para começar aqui, temos uma questão da PUC São Paulo. A primeira questão diz assim: a afirmação todo movimento é relativo significa que? O que significa dizer que todo movimento é relativo? Lembram que a gente tinha falado em aula anterior que eu não posso falar sobre o movimento, por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Tem uma esfera e se eu perguntar essa esfera está em movimento ou em repouso, nós não poderemos afirmar nada a respeito disso. Só posso afirmar se está em repouso ou em movimento se houver uma relação, se houver um referencial. Então bora lá. Letra A diz: todo movimento é relativo significa que? O que significa isso? Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Não, falso. Não existe movimento com velocidade constante. Falso, claro que existe. A velocidade depende sempre de uma força. Falso. A velocidade depende sempre de uma aceleração. Falso. E letra E, a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Para eu saber se um corpo está em movimento, eu preciso ter uma referência e em relação a essa referência eu posso afirmar se está em movimento ou em repouso. Alternativa é. Lembraram disso? Beleza. Agora, ó, vamos para a próxima questão e sempre que possível apertem pause no vídeo aí na aula e tentem fazer e depois esperem a minha resposta. Bora lá, segunda questão. Segunda questão diz assim: um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento? Então tem uma árvore, tem um pássaro e ele pergunta: em relação, ótimo, tem uma relação, tem um referencial. Em relação ao pássaro, a árvore está em movimento ou em repouso? Pause no vídeo com você, tente aí. Beleza, agora que você fez, vamos conferir se você acertou. Tomando como referência o pássaro, aqui está o referencial, vamos medir a distância dele para a árvore. Então a árvore está a uma certa distância do pássaro. Com o passar do tempo, a árvore vai se afastar ou se aproximar do pássaro. Então uma árvore, mesmo com as suas raízes cravadas ao solo, ela está em movimento. A árvore está em movimento em relação ao pássaro. A árvore está em movimento em relação ao pássaro. Beleza? Espero que você tenha acertado. Mas professor, você pode estar dizendo aí se você errou. A árvore está parada, está enraizada ao solo. Como é que ela pode estar em movimento? Muito bem, ela está em repouso em relação ao solo. Em relação ao solo, ela está em repouso. Se eu tomar o solo como referência, ela não muda de posição em relação ao solo. Ela nem se afasta nem se aproxima do solo. Mas em relação ao pássaro, a distância entre ela e o pássaro muda. Então, ao mesmo tempo, temos a árvore em movimento em relação ao pássaro e em repouso em relação ao solo. Beleza? Esqueci de falar. Universidade Federal da Bahia, acredito. UFB. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Próxima questão. Temos aí uma questão de número 3. Diz assim: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008. Heloísa, sentada na poltrona do ônibus, aqui está Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo,
Abelardo, sentado à margem da rodovia. Aqui está Abelardo. Sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Então, bora parar para pensar um pouquinho aqui. De quem estão falando, né? A questão aqui, de novo, diz que Heloísa, aqui está Heloísa, sentada na poltrona de ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente, este passageiro sentado à sua frente, não se move, ou seja, está em repouso. Claro, para ela, a distância entre eles não muda. A distância entre a distância entre o passageiro e Heloísa não muda. Vamos dizer que eles estão distantes aí 100 centímetros um do outro, 1 metro de distância um do outro. Então, ela olha para ele e vê ele sentadinho, paradinho em relação a ela. A distância entre eles não muda. Diz que ele não se move, ele está em repouso. Heloísa afirma que ele não se move. Já Abelardo, sentado à beira da estrada, à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que este passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Então vejamos aqui, a questão já diz que ambos os pensamentos estão corretos. Mas como pode, se um diz que ele está em repouso e o outro diz que está em movimento? Isso é possível? Sim. Igual a questão anterior que a gente fez. A árvore estava em movimento em relação ao pássaro e em repouso em relação ao solo. Aqui temos um passageiro que não muda de posição em relação a Heloísa. Então, em relação a Heloísa, ele está em repouso. Em relação a Heloísa, ele está em repouso. Mas, se formos pensar, este mesmo indivíduo em relação a Abelardo, diremos que ele está em movimento. Por que movimento em relação a Abelardo? Porque a distância dele em relação a Abelardo irá mudar, não irá permanecer constante. Já em relação a Heloísa, a distância dele é de 100 centímetros e assim permanecerá. Então ele está em repouso em relação a Heloísa. Vamos para a quarta questão. Vamos precisar resolver as questões um pouquinho mais rápido agora, tá certo? A responsabilidade de fazer a questão junto comigo é sua. A cada questão você dá uma pausa aí, lê a questão, resolve e espera a minha resposta. Vamos lá, continuando. Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, diz assim: um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é, então tem apenas uma correta. Vamos analisar. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Quando ele fala em relação à Terra, ele está falando em relação ao solo. Então, todos estamos em movimento em relação ao solo? Não. Falso. Nossa distância em relação ao solo está mudando? Não. Letra B, o professor disse assim: mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Perfeito. Verdade. O professor está andando dentro da sala, então os alunos ora se aproximam, ora se afastam dele. Então ele está em movimento em relação aos alunos, ele que não para de andar. Mas, por exemplo, o piloto que está no seu bolso, em relação ao piloto ele vai estar em repouso, porque a distância dele para o piloto não muda. Essa é a alternativa correta. Vamos terminar de ler para marcar, explicar o que é que está errado aqui em relação às outras alternativas. C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, o professor estava afirmando. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Falso. Não existe repouso absoluto. Ela é nula em relação ao professor. Os alunos estão parados, estão em repouso em relação ao professor e não em relação a qualquer observador humano. Se
passar alguém pelo corredor correndo e olhar em relação a esse aluno que passa correndo, os demais alunos estão em movimento, porque passam pela sua visão. Então, o erro está aqui, falso. D. Como não há repouso absoluto, verdade, não há repouso absoluto. Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Falso. Não há repouso em relação a tudo, mas é possível existir repouso em relação a algo. Letra E. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Falso. Em relação à Terra, o Sol está em movimento. A gente sabe que a Terra é que gira em torno do Sol. Mas em relação à Terra, e é exatamente por isso que se pensava que o Sol girava em torno da Terra, a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, mas antigamente, por que achava-se que o Sol estava ao redor da Terra, rodeando a Terra? Porque em relação à Terra, o Sol está em movimento, ele passa pela Terra. A distância do Sol em relação à Terra muda. Tem um momento que a Terra está mais próxima da Terra. Esse ponto é chamado de periélio. A Terra está bem próxima do Sol. O Sol está bem próximo da Terra. E o afélio é um momento em que o Sol está mais afastado da Terra. Então, ora ela está perto, ora o Sol está perto da Terra, ora o Sol está distante da Terra. Então, isso, mudança de posição, mudança de distância entre Sol e Terra já mostra que o Sol está em movimento em relação à Terra. Repouso tornou a alternativa incorreta. E também em relação a qualquer referencial, não, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Foram algumas questões. Depois faremos mais questões. Valeu, até a próxima aula.